Olá pessoal, meu nome é Júnior e a gente vai falar um pouco sobre estatísticas e dashboard. Se você tem dúvidas sobre o pipeline, como cria negócio, você pode clicar no link que vai aparecer na sua tela, que é um vídeo anterior que eu expliquei como fazer. Vamos lá? Para eu acessar as estatísticas, eu clico nessa aba que eu tenho aqui ao lado. E aqui eu tenho alguns gráficos que vão me mostrar informações sobre o uso do pipeline. Vamos começar primeiro aplicando alguns filtros. Tá? Então eu tenho como pesquisar por períodos personalizados ou então por períodos pré-definidos. Então aqui eu vou deixar em sempre mesmo. Como eu expliquei para vocês, eu posso ter mais de um pipe. Então aqui eu escolho o pipe que eu desejo analisar. Vou deixar em venda. E também posso definir se eu quero ver de um usuário específico ou então de uma determinada equipe. Lembrando também que quando eu estou com o usuário corretor, eu vejo só as minhas estatísticas. Usuário gerente eu vejo da minha equipe. E administrativo que eu tenho essa opção aqui de selecionar outras equipes e usuários individuais. Beleza? E aqui eu tenho, como eu falei, as minhas estatísticas. Desempenho no funil, as atividades e o desempenho em vendas. Então, primeiro aqui sobre o funil, eu vejo os meus negócios iniciados. Qual é a leitura que eu faço aqui? Esse é um corretor, ele teve 4.370.000 de negócio criado e foram 6 negócios criados. Tá? Aqui eu tenho os outros usuários. Eu posso ver isso por status, que é ganho ou perdido, por corretor também. Então esse corretor ele teve um negócio ganho, não teve nenhum perdido ainda e tem 5 em aberto. E eu posso ver por equipe. É que ele vai separar a equipe também com VGV, né, 5.470.000 e 10 negócios criados. Então essa é a minha leitura dessas estatísticas de negócios iniciados. Agora eu vou ver também conversão de negócios iniciados. Esse é um dos principais gráficos do Vista. E aqui você vai ver todo o teu processo comercial, né? Então todo o meu processo que eu tenho lá no Pipe, prospecção, visita e assim por diante. A quantidade, né, que gerou em cada etapa. E aqui eu posso ver o seguinte, ó, quantos evoluíram para uma próxima etapa, nesse caso aqui foram 9, e quantos ainda estão parados nessa etapa atual. E aqui eu tenho uma situação bem bacana para vocês visualizarem. Quando eu clico em cima, ele lista quais são as pessoas, tá? E detalhes ali também do negócio. E essa é a visão que você tem no restante das etapas. Então esse aqui, por exemplo, um negócio foi perdido nessa etapa, 2 estão em aberto, 6 evoluíram para uma próxima etapa. Eu tenho também as minhas taxas de conversão de uma etapa para outra. E se por acaso eu tiver algum ganho ou perdido, as quantidades e os percentuais também. Aqui abaixo eu tenho o geral do período, de quanto eu ganhei e de quanto eu perdi. E aqui eu tenho algumas informações de média, são bem legais. O ticket médio que eu fechei, o ciclo médio de vendas e também a taxa de negócios ganhos. Seguindo, eu tenho agora as estatísticas sobre atividades. Como eu falei no vídeo anterior também, as atividades elas são bem importantes, né? Que são esses ganchos de contato com os leads para você minimizar essa falta de contato. Então essa análise aqui você vai ver o quanto esses usuários estão desempenhando dentro do Vista, quanto eles estão registrando de telefonema, e-mail, até mesmo visitas e assim por diante. Os filtros você consegue visualizar aqui, né? Quais são as legendas, os tipos de contato, e aqui atrás da minha imagem tem para você desmarcar ou marcar todos. Tá? Que daí você pode marcar aqui individual. Por exemplo, cliquei aqui para desmarcar e eu quero ver só a proposta. Então você só visita. Você vai fazendo esse levantamento. Tá? Então aqui ele vai gerar os usuários. Além disso, eu tenho também as concluídas. E aqui nós temos a principal diferença, né? As adicionadas pode ser que eu tenha planejado alguma, então aqui vão exibir as planejadas e as concluídas, e aqui só as concluídas. É o mesmo gráfico, né? Ele gera o mesmo formato para você analisar, né, quantas ligações, e-mail, reuniões foram feitas. Tenho também
atividade de visita, aquelas que foram realizadas. Visita, como é algo bem importante dentro do processo, cabe aqui uma estatística separada para ela, onde vai te apresentar as que estão pendentes, né, foram marcadas ali para serem realizadas e ainda não foram concluídas, e aqui eu tenho as realizadas. E por último, desempenho em vendas, onde eu tenho os negócios ganhos. Em negócio ganho, aí eu vejo realmente só aqueles que foram finalizados, fechados, ok, né? Que essa leitura, esse usuário aqui, ele teve um negócio ganho com um VGV de 1.200.000. Esse outro aqui, por exemplo, 600 mil, um negócio criado também. Aqui ele traz as médias. E por último, negócios perdidos. E aqui eu tenho até duas análises. Primeiro é por usuário, né? Então esse usuário aqui, por exemplo, perdeu 2 negócios com um VGV de 500 mil. E posso ver também por motivo. E aí eu falo isso lá no vídeo anterior, né, sobre os motivos das perdas de negócio. E é aqui que você vai analisar isso. Aqui que você vai ver, por exemplo, que o preço, nós perdemos 2 negócios num VGV de 500 mil por conta do preço. Tá? Que você também tem a média. Bem bacana nesse sentido, tá? Agora a gente vai falar um pouco sobre o dashboard. Então eu clico nesse ícone aqui, ó, dashboard. Aqui eu também tenho como filtrar pelo pipe, né, se eu quero ver o pipe de venda ou o pipe de locação. Os responsáveis também, então aqui eu posso aplicar os filtros, né, por usuário ou por equipe. E aqui eu tenho também pelas datas. Então, né, sempre reforçando a questão dos filtros que você pode realizar. Aqui pela data de cadastro do negócio ou pela data da última atualização, da última interação com esse cliente. Aqui eu tenho várias informações. Então, eu tenho os novos negócios que foram criados durante o período, quantidade de negócios que eu perdi, que ele traz também porcentagem, negócios ganhos, né, quantidade, VGV também nesse caso. As atividades, né, do geral, né, dessas pessoas aqui que eu marquei como responsáveis, né, o quanto que estão tarefas agendadas, realizadas e atrasadas. Então aqui eu tenho também uma boa análise nesse sentido. O tempo médio por etapa, aqui eu consigo identificar esses gargalos, né? Então isso é bem importante, porque se você tem aí na tua orientação, né, na tua média, que você pode ficar X dias na etapa de visita e aqui você está ficando Y, você começa já a entender se está ficando muito tempo nessa etapa de visita e o que você pode fazer para melhorar nesse sentido, né? Tomada de decisão, isso é o principal. Motivo de perda, né? Por que você está perdendo, as quantidades, as porcentagens, né? Lembrando que se eu clico em cima eu consigo ver, né, esses motivos também, quais são os negócios que eu perdi por esses motivos. Uma outra função muito bacana do dashboard é pesquisa por período comparando o período anterior, tá? Então aqui, por exemplo, eu vou pegar este trimestre, vou clicar aqui. Automaticamente ele vai filtrar com o trimestre passado. Cliquei aqui, ó, ele está fazendo o filtro, bacana. Então ele vai manter as mesmas informações aqui, só que ele vai me trazer esse outro dado. Então, por exemplo, nesse trimestre, né, nós tivemos 6 negócios novos, 4 a mais do que o trimestre passado. Tá? Sempre que está com essa seta para cima é um saldo positivo, foi ok. Né? O mesmo aqui para negócio perdido, por mais que a setinha esteja para baixo, foi positivo, porque nós tivemos um negócio perdido, um a menos do que o trimestre passado. Tá? Aqui 2 negócios ganhos, 2 a mais do que o trimestre passado. Certo? Então aqui eu tenho esses saldos positivos aqui, consigo comparar com o período anterior. Isso é bem importante. Pessoal, essas são as informações então de estatísticas e dashboard. Espero que vocês tenham aproveitado. Bons negócios e até a próxima.